Então vamos orar mais uma vez para as pessoas que agora estão participando da aula, através da gravação dessa aula. Vamos orar? Pai, obrigado pelo estudo do livro do Apocalipse, Pai querido. Sabemos que ele foi revelado pelos céus, inspirado pelo Senhor, ó Pai querido, e chegou até a tua igreja, chegou até nós para que conhecêssemos essa mensagem, mas também para que confiássemos nela, sabendo que o Senhor já tem tudo escrito. E louvado seja teu nome. Obrigado, Pai amado, porque o que foi escrito para a nossa esperança, Pai amado, foi escrito. Para a nossa fé, Pai amado, foi escrito. E também, Pai amado, foi escrito para motivar a nossa vida, para que possamos viver o Teu Evangelho, sabendo, Pai amado, que um dia encontraremos o Senhor fisicamente pelo louvor da Tua glória. Então, muito obrigado, Pai amado. Fala conosco, abençoa as nossas vidas, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para o estudo dessa manhã, gostaria de, a terceira aula já, né? Como passa o tempo muito rápido, mas eu gostaria de convidar você a deixar aberto em Mateus capítulo 24, se for possível, é claro, né? Se os irmãos conseguirem, eu vou tentar ler sempre aqui, e também no livro do Apocalipse. Põe uma marquinha ali na Bíblia e vamos acompanhando esses dois livros. Eu vou colocar a tela aqui do PowerPoint, vai ficar um pouquinho mais fácil para os irmãos. E quero convidar você, então, a nós passarmos em alguns minutos rapidamente aquilo que nós já vimos, né? Já vimos sobre a insegurança, às vezes, o medo ou as dúvidas que essa palavra Apocalipse traz e que esse livro também traz, né? Ah, notícias à luz da Escritura, vimos a questão da cronologia bíblica, desde a criação até, então, a volta de Jesus, que inaugura uma eternidade. Coloquei aqui dois slides novos para deixar bem claro, né? A Bíblia e o Antigo Testamento, os livros, a divisão deles na tela. Talvez isso facilite um pouquinho para os irmãos. Nós falamos muito sobre o Novo Testamento, mas há também o Antigo Testamento, né? Então estão ali os livros, o que para nós é muito interessante, porque estudar o Apocalipse também significa lembrar que as promessas do Apocalipse também foram divididas com vários profetas do Antigo Testamento, como, por exemplo, Daniel, ou Joel, ou até mesmo Malaquias, Ezequiel. Há vários livros que falam, então, também sobre o Apocalipse. E o Novo Testamento, a divisão, né, do Evangelho, os livros históricos, que no caso é Atos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, e a revelação, então, que é o Apocalipse. Só para os irmãos, né, terem uma ideia mais visual da Bíblia. Da mesma forma, já mostrei esse quadro para os irmãos nas aulas passadas sobre a divisão do Novo Testamento. Lembrando que, eu gosto de deixar bem claro isso, o apóstolo Paulo escreveu para igrejas. E ele escreveu exatamente para 7 igrejas. Por que isso é interessante? Porque João, na visão que ele tem num domingo, exatamente num dia como hoje, né, num domingo, ele escreve então para 7 igrejas esse livro do Apocalipse. Lembrando também que a Bíblia fala de Jesus e o Apocalipse, da mesma forma, fala de Jesus. Toda a Bíblia é uma revelação de Jesus. E o Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse revela a Cristo. Então, ele é a consumação, ele é o clímax da palavra de Deus, revelando ainda mais quem é o Senhor Jesus. E, é claro, falando também sobre a sua volta. Já vimos também que Apocalipse é uma revelação, é Deus tirando o véu dos nossos olhos para entendermos o que acontecerá, ou o que estava acontecendo, o que está acontecendo e o que acontecerá também no futuro. Essa é uma revelação de Deus que Deus concedeu a João, o apóstolo João, no ano 95 depois de Cristo. Ele estava exilado numa ilha chamada Patmos, né? Aqui eu coloquei várias figuras para os irmãos verem aonde fica Patmos, ali no Mar Egeu. Temos o Mar Mediterrâneo e o Mar Egeu que fica entre a Grécia e a Turquia. E essa ilha chamada Patmos era uma colônia penal do Império Romano na época. Também ali uma foto, uma imagem que tem as 7 cidades, onde havia 7 igrejas, para as quais João escreve, então, endereça o Apocalipse.
Claro que sempre por orientação do próprio Senhor. O próprio Jesus determina João, mostra João e orienta João a escrever todas as revelações que ele estava vendo, experimentando, para 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A tal ponto que, a partir do capítulo 2 do Apocalipse, há uma recomendação especial para cada uma dessas igrejas. Agora veja, novamente o número 7, 7 igrejas. Patris, né? Já vimos então o significado da revelação, já vimos que é uma escrita, um gênero apocalíptico que revela, é um livro carta, porque é um livro sim, mas destinado a 7 igrejas. Já vimos também a visão do Apocalipse e a importância de nós vermos, lermos e ouvirmos para alcançarmos então a bem-aventurança, as bênçãos de Deus, a felicidade na vida. Vimos também que o autor foi o apóstolo João, que estava exilado numa ilha chamada Patmos, na época do imperador Domiciano, um homem que se dizia Senhor e Deus, e João, então, com certeza o considerava como imperador e tinha toda a reverência que deveria ser dada a um líder de Estado, assim como toda a igreja, mas não o considerava como Deus. E devido a isso, houve essa perseguição e João foi exilado na ilha chamada Patmos. O destinatário é a igreja. Aqui, meus irmãos, todas as vezes, né, que o Senhor usa simbologias, é para nos mostrar algo maior. Uma simbologia várias vezes mostrada na Bíblia é o número 7. O próprio Senhor Jesus usou várias vezes a ideia do 7, como quando ele disse perdoar 70 vezes 7, porque 7 significa um número pleno, um número completo. Quando Paulo escreve as 7 igrejas, ele está escrevendo, então, uma simbologia para todas as igrejas. Por isso que a palavra de Deus, Paulo escreveu, fala com a nossa igreja hoje. Da mesma forma, quando João escreve as 7 igrejas, é uma simbologia que essa palavra seja lida e entregue para toda a igreja. Um número pleno. Nós já vimos sobre isso também. Já vimos o local e a época, a história e o contexto, né? Nós já vimos isso nas aulas anteriores, né? Desde o final do Antigo Testamento até a prisão do apóstolo João. Vimos também a questão da dificuldade de simbologia, seja pelo tempo, quando foi escrito, isso gera dificuldades para nós hoje na interpretação, e também o que gera muita dificuldade, tem gerado muitas dúvidas, é a questão de simbologia. O Apocalipse foi escrito de maneira simbólica. Então, meus irmãos, tomar muito cuidado. Quando nós lemos o Apocalipse, nós temos que entender que símbolo é símbolo. Um cordeiro não é um cordeiro, mas simboliza Jesus. Um candeeiro não é um candeeiro, mas simboliza a igreja. Milênio, 1000 anos, não são 1000 anos literais, mas é um tempo longo. E por aí vai. O problema é quando pessoas escolhem algumas palavras para serem símbolos e outras palavras para serem literais. E aí vira uma confusão. Vai ter um dragão, então? Não, o dragão simboliza o Satanás, a serpente, o diabo. Ou então, como eu comentei, do 1000 anos. Não, pastor, vai ter 1000 anos literais, né? Não, mas aí nós estamos pegando uma simbologia e tratando ela como algo literal. Então, isso sempre gera dificuldades, então, na leitura do Apocalipse. Pastor, como dirimir, né? Como diminuir as dificuldades? De maneira simples, primeiro orando, né? Para que Deus nos dê a interpretação correta. Claro que, conhecendo toda a Bíblia se explica por ela mesma. Se nós lermos o Antigo Testamento, os profetas, as cartas de Paulo, por exemplo, aos Coríntios, à igreja em Tessalônica, ou então as cartas de Pedro, são leituras também apocalípticas, que também revelam o final, e principalmente o Evangelho de Mateus, capítulo 24, 25, fica um pouco mais fácil, então, de entender, compreender a mensagem do Apocalipse. E também entender que simbologias são simbologias. O Apocalipse foi escrito de forma simbólica. Várias razões para isso, né, meus irmãos? Nós já falamos sobre isso, né? Porque o símbolo, ele se perpetua com o tempo, ele não perde significado, ele traz uma emoção para nós, e também na época, para que o Império Romano lesse e não entendesse. E assim, essa mensagem chegasse às igrejas na Ásia Menor. Por quê? Porque o Apocalipse fala também do Império Romano. E de uma maneira que o Império Romano não gostaria. O Império Romano é visto também como um dos anticristos, né?
desde aquela época como até hoje, filosofias, ideologias, políticas anticristãs que sempre têm surgido e continuarão surgindo até a volta de Jesus. Vimos também as correntes de interpretação. Aqui eu adicionei nessa aula mais uma, né? Então, a preterista, futurista, eu vou mudar aqui a tela para ficar mais fácil. A preterista, futurista, a historicista e idealista. A preterista é o quê? Pessoas que leem Apocalipse e dizem, não, mas tudo que está no Apocalipse já aconteceu. A interpretação futurista é, bom, tudo que está no Apocalipse, um dia, nós não sabemos quando, vai acontecer. A historicista diz assim, bom, tudo que está no Apocalipse aconteceu, está acontecendo, e algumas coisas vão acontecer até a volta de Jesus. E a idealista, ela diz assim, não, tudo que está no Apocalipse aconteceu e vai se repetir, mas é de maneira simbólica até a volta de Jesus. Então, isso aqui são formas de nós lermos o Apocalipse, ou pelo menos como os estudiosos dividem a maneira como as pessoas leem o Apocalipse. Nós usaremos aqui, temos usado na nossa aula, essa visão mais historicista. Não deixa de ser também um pouco idealista, no sentido que os conceitos não existe um tempo fixado, certo, são atemporais, mas nós usamos basicamente essa junção dessas duas interpretações. Mas a questão, para ficar mais claro, meus irmãos, é que a nossa interpretação do Apocalipse, pelo menos nesta aula de escola dominical, é de coisas que já aconteceram, de coisas que estão acontecendo e de coisas que vão acontecer na história, até o retorno de Jesus. Bom, comentamos sobre isso também, história para a diferença, né? Os gregos viam uma história circular, que só se repetia, os judeus uma história linear, com começo, meio e fim. E nós vemos na Bíblia que a história é linear, talvez até um pouco espiral, alguns fatos vão se repetindo, mas ela tem um começo, ela tem um meio e um dia ela terá um fim. O Apocalipse mostra claro esse fim, que será um final feliz. Essa é a boa notícia. Nós temos um Deus de evangelho, meus irmãos. Nós temos um Deus de boas notícias. Nós, quando chegamos diante de Deus, sempre, sempre, meus irmãos, sairemos com uma boa notícia, com uma promessa, com uma palavra de Deus aos nossos corações. E da mesma forma, a palavra de Deus, ela encerra então com um final feliz. A vitória de Jesus e também a vitória da igreja. Glória a Deus por isso. O Apocalipse também mostra essa restauração, quando Deus cria o ser humano, mas o ser humano se desvia da vontade de Deus. Aí Deus, então, levanta pessoas para que o evangelho, ou melhor, para que o conhecimento sobre ele seja expandido sobre a terra e o Messias seja anunciado. E aí nós temos, então, no Antigo Testamento, um povo separado chamado Israel. Vem o Senhor Jesus Cristo. E esse povo separado agora não é mais Israel. Esse povo separado no Antigo Testamento é chamado agora de igreja, simbolizado pela igreja, é um instrumento de Deus para que, então, o conhecimento de Deus, a salvação, através de Jesus, seja disseminada, propagada em toda a terra. Porque essa é a vontade de Deus, meus irmãos. Ainda mais no mês de missões que começamos hoje. A vontade de Deus é que o evangelho seja pregado em toda a terra, que pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus, que todas as famílias da terra sejam benditas. Olha, quantas promessas boas, né? Então, através de Cristo, Israel se torna igreja e a criação é retomada numa consumação. Ou seja, há uma restauração no final da história, o final feliz da criação de Deus. Só que agora, sem mais aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, apenas a árvore da vida eterna, onde estaremos com Deus, Deus estará conosco, onde não haverá dor, nem sofrimento, nem pranto, nem dificuldades, nem maldade, violência, pecado. É o final feliz de Deus e um final feliz eterno. É como a história que nós contamos para as crianças, né? Nós terminamos uma história dizendo, e viveram felizes para sempre. Meus irmãos, isso é uma cópia da Bíblia. É como nós, como igreja, viveremos. Viveremos felizes para sempre. E glória a Deus por isso. Vimos também sobre a segunda vinda de Cristo. Bom, para que esse final feliz aconteça, o Senhor Jesus prometeu que ele voltaria. E aí vem as perguntas, quando? E em Mateus 24, os discípulos chegaram e perguntaram para Jesus.
24:3. Dize-nos quantos serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Nós lemos, né? E no versículo 4, Jesus responde: veja que ninguém engane vocês. A preocupação de Jesus com a sua igreja, que a igreja não seja enganada, como infelizmente pela história nós temos visto muitas pessoas sendo enganadas por falsos profetas ou por igrejas totalmente equivocadas com relação à volta do Senhor Jesus Cristo. Também chamado de parousia ou parúzia, né? Nós já vimos isso na aula passada, simboliza então, significa a segunda vinda de Cristo. Pastor, por que segunda vinda? A primeira vinda foi na sua encarnação, quando ele se faz carne, quando ele habita no nosso meio, quando ele nasce, no primeiro Natal, e ele vem para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mas ele terá uma segunda vinda, que ele mesmo prometeu. Ele falou que voltaria. E agora, não para nos salvar, mas agora para glorificar o nome de Deus e também glorificar a igreja do Senhor. Então, essa é a segunda vinda. Está ali, né? Coloquei uma frase, né? A vinda gloriosa de Jesus ao final da história humana, cumprindo a vontade do Pai, inaugurando a eternidade e glorificando a igreja. Essa é a segunda vinda de Cristo. E nós vimos na última aula, nós paramos por aqui, né, meus irmãos, que a segunda vinda de Cristo, ela vai ocorrer nos últimos tempos. E aí vem a pergunta: pastor, nós já chegamos nos últimos tempos? Então vamos lá. O apóstolo Joel, ele fala sobre os últimos dias, onde o Espírito seria derramado sobre a igreja. Em Atos 2, o Espírito é derramado sobre a igreja. E o próprio apóstolo Pedro fala da mensagem de Joel, mostrando que já chegaram os últimos dias. Na verdade, o apóstolo Pedro fala que nós já estamos nos últimos tempos. E João chega a dizer em 1 João 2,18 que nós já estamos na última hora. Mas quando que foi a última hora? Quando João escreveu a sua primeira carta, meus irmãos. Então veja, 2000 anos atrás, a última hora já começou a ser contada. Por isso que para nós é um pouco difícil, nós queremos tentar fazer contas e descobrir, não, agora finalmente é mais um ano, ou mais 10 anos, ou mais 15 anos, ou não, esse ano. A última hora era desde a época do apóstolo João. Tudo bem, pastor, mas como nós vamos saber quando será a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo? Aí o Senhor Jesus, veja, para que ninguém nos engane, em Mateus 24, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, podem acompanhar a partir do versículo 5, ele vai dizendo tudo o que vai acontecer, só que de maneira cronológica. Lembrando, nós já vimos na aula passada e veremos também nas próximas aulas que o Apocalipse não foi escrito de maneira cronológica. Ele mostra as coisas que tinham acontecido, que estavam acontecendo e que iriam acontecer. Quando Jesus fala em Mateus, ele fala de maneira cronológica. O começo, o meio e até o fim, que seria a sua segunda volta e depois o julgamento final, o juízo final. Então vamos lá. O primeiro sinal seria o princípio das dores. O que é esse princípio das dores? Falso Cristo, pessoas anunciando a Cristo, se dizendo Cristo, se dizendo Salvador e por aí vai. Nós temos um exemplo aqui na nossa região, no Paraná, do Henri Christ, né? E tantos outros que surgem. Guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos, perseguições, traições, enganos de falsos profetas, iniquidade, ou seja, maldade, amor se esfriando, apostasia, pessoas deixando a fé, tempos difíceis, como diz 2 Timóteo 3, 1-5, né? Filhos obedientes aos pais, ele vai falando vários tempos difíceis, né? Anticristo surgindo, como João mesmo, na sua primeira carta, comenta sobre isso, não um anticristo, mas vários anticristos, né? E nós vemos na história que isso tem acontecido, meu irmão. Estava acontecendo na época de João, com certeza. O próprio Império Romano era um império anticristo, anticristão. Até depois, quando há uma institucionalização com Constantino, mas é uma outra história.
Mas a questão é que era um império anticristão, onde vários anticristos tinham sido levantados. E hoje também, da mesma forma, nós vivemos um mundo anticristão, um mundo, por exemplo, onde há países que os cristãos são perseguidos, ou outros que os cristãos são desprezados ou sofrem preconceito. Esse é o mundo que nós vivemos, né? A política, a sociedade, a ideologia, as mensagens veiculadas na mídia, nós vivemos um mundo anticristão, que tenta sempre ou mostrar que Cristo não existiu, que nós já vimos com o professor Benjamin, né, aulas passadas, uma mentira, né? Nosso Senhor Jesus, ele é histórico, né? Ou então que ele não é Deus, que ele não ressuscitou, nós já vimos também nas aulas com o professor Benjamin sobre isso, né? Ou então que tudo bem, ele veio, mas ele é apenas um mestre ou um espírito evoluído e por aí vai, né? Filosofias anticristãs ou ideologias ou até religiões anticristãs. Mas Jesus deixa claro no versículo 6, mas ainda não é o fim. Pastor, mas olha a situação que está vivendo, está tendo terremoto, está tendo nuvem de gafanhoto, olha a pandemia do coronavírus, chegou o fim. Jesus deixa claro, não, não é o fim. Esse é só o princípio das dores. Mas como saberemos quando é o fim? Aí o Senhor Jesus deixa claro no versículo 14 de Mateus, e este evangelho será pregado por todo o mundo. Meu irmão, minha irmã, o evangelho precisa ser pregado sobre todo o mundo. E só então, veja, só então virá o fim. Nós não sabemos o dia e a hora em que o Senhor Jesus retornará. Só Deus, o Pai, sabe, o próprio Senhor Jesus já deixou isso claro. Mas nós sabemos quando ele não retornará. Por exemplo, agora, não é o momento. O evangelho tem que ser pregado em toda a terra. Isso pode acontecer hoje ainda? Bom, para Deus nada é impossível. Mas se o evangelho não for pregado, Jesus não voltará. E o final feliz que Deus tem para a sua igreja não acontecerá. A maldade não será exterminada, a violência não será dizimada, o pecado ainda existirá. Isso nós não queremos. Nós queremos um mundo sem pecado. Nós queremos um mundo de alegria, de felicidade, de gozo eterno. Quem não deseja isso? Todos desejamos. Mas para isso, o evangelho precisa ser pregado, meus irmãos. Então, o mês de missões para nós é muito especial porque nos lembra disso. O apóstolo Pedro chega a dizer que nós podemos apressar a segunda vinda de Cristo. Não podemos saber o dia, mas podemos apressá-la. Como? Pregando o evangelho, anunciando esse evangelho. E graças a Deus, então, pelas tecnologias que temos hoje. Por exemplo, essa reunião nossa, que será depois compartilhada no YouTube, nós nem sabemos quantas pessoas vão poder acessar. Mas, de repente, pessoas até de outras partes do mundo podem ter acesso. Então, através da tecnologia, que Deus não apenas permitiu, mas deu a sabedoria ao homem para que ele conseguisse expandi-la, eu creio, meus irmãos, uma opinião particular minha, que é um instrumento para que o evangelho possa ser pregado em toda a terra e possa alcançar pessoas que antes não tinham ouvido sobre Jesus. Por que é tão importante isso? Porque só depois que o evangelho for pregado, virá o fim. E pregado sobre toda a terra, até sobre os judeus. Ah, não, pastor, os judeus já renegaram a Cristo. Não, de maneira alguma. Todos os povos, toda tribo, língua, povo e nação, todos vão ouvir do evangelho. E em todos os povos, em todos, haverá pessoas que se renderam a Cristo. Glória a Deus por isso. Após o evangelho ser pregado, no versículo 21 em diante, o Senhor Jesus fala sobre uma grande tribulação. Ou seja, bom, vamos aqui abrir um parênteses. A ideia aqui, meus irmãos, é que Satanás será solto. E aí haverá apostasia, iniquidade, por um breve tempo, mas um tempo muito complicado, muito difícil. E depois haverá sinais dos céus e tudo mais. Mas por que Satanás solto? Bom, meus irmãos, porque ele foi preso. Quando o Senhor Jesus morre na cruz, né, o apóstolo João consegue dizer que naquele momento, né, foi tudo consumado. E o apóstolo Paulo deixa claro que naquela cruz
todo o poder de principado, potestade, tudo aquilo foi derrotado na cruz do Calvário. Lembre, meus irmãos, a vontade de Satanás, do diabo, não é que Jesus morresse numa cruz. Às vezes nós temos uma falsa ideia sobre isso. Ah, o diabo queria que Jesus morresse. Não. Satanás sempre tentou Jesus para que ele não fosse até a cruz. Seja naquela tentação no deserto, quando não vá para a cruz, né? Ele dizia assim: me adore, basta me adorar e todos esses reinos, tudo será teu. Mas ele não adora, ele vai até a cruz. Ou então, quando Jesus está na cruz, por exemplo, e na cruz, Satanás usa pessoas dizendo: ah, se o Senhor é o Cristo, desce daí. E nós vamos crer. Mas ele continuou firme, perseverante, porque na cruz ele pagaria o preço do nosso pecado e ele derrotaria o poder de Satanás. Naquele momento, Satanás foi amarrado, foi preso. Isso não significa que ele não tem poder. Na verdade, a Bíblia fala que ele é como um leão que ruge ao nosso derredor. Ou seja, ele está limitado nesse sentido do preso, meus irmãos. Ah, é como um leão preso. Você só vai se machucar com ele se você chegar perto dele. Mas ele está preso, ele está limitado na sua ação. Limitado pela ação de Deus. E a partir desse momento, então, nós temos visto isso na história, a autoridade que Deus deu para a igreja com relação também a essa área espiritual, né? De repreender demônios, expulsar demônios de pessoas. Tudo isso faz parte, né, desse sinal que Satanás então está limitado. Mas um dia, meus irmãos, ele será solto. E quando nós falamos em essa soltura de Satanás, nós estamos falando então da grande tribulação. Uma tribulação que significa uma perseguição de Satanás, não contra Deus, porque ele não é nada perante Deus, mas uma perseguição de Satanás contra as pessoas que Deus ama, ou seja, contra a igreja. Eu vou ler um texto aqui, meus irmãos, só para deixar um pouquinho mais claro. Deixa eu abrir a Bíblia aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo das trevas, reservando para o juízo, né? Sempre essa ideia de prisão, de limitação na Bíblia, né? Então nós vemos isso com relação a essa grande tribulação. Ou então, Mateus capítulo 12, acho que é um texto mais interessante ainda para deixar claro o que nós estamos falando. Mateus capítulo 12, versículo 28. Se porém, diz Jesus, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Mas aqui, mais uma vez, mostrando que através de Jesus, o reino de Deus, aquele mundo que jaz no maligno, aquele mundo que estava sob o domínio de Satanás, agora está sob o domínio de Deus. O reino de Deus chegou, o reino de Deus tem se expandido. Satanás foi amarrado, meus irmãos. Ou seja, ele foi limitado. Ele ainda engana pessoas? Com certeza, pessoas ainda são enganadas. Ou melhor, se deixam enganar, se aproximam de falsas ideologias, de falsas filosofias, de falsas religiões. Infelizmente, isso ainda acontece, mas ele está limitado. Agora, depois que o evangelho for pregado, ele será solto. E aí, com a soltura de Satanás, a perseguição contra a igreja, claro, que será grande. Ele levantará, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, que está ali na nossa tela, o homem da iniquidade, o homem da apostasia, né? Ele vai levantar, na verdade, líderes, pessoas que vão, falsos profetas, que vão tentar desviar e, na verdade, usar pessoas contra a igreja do Senhor. Mas tudo isso por um tempo limitado, um tempo reduzido. Em Daniel 7:25, por exemplo, diz que será a metade de um tempo, 1335 dias, que equivale, mais ou menos, meus irmãos, a 3 anos e meio. Daniel 9:24 fala de 70 semanas, que seriam mais ou menos 1 ano e meio. E assim
o profeta Daniel fica trabalhando esses tempos, né? Será um tempo total que será reduzido pela metade. Por quê? Para que o povo de Deus não seja é, totalmente atingido, para que o povo de Deus não abandone a fé, porque será um tempo, sim, de grande tribulação. Mas graças a Deus que por amor a seu povo ele reduziu pela metade. O problema é que nós pegamos esses tempos, né, que são simbólicos, e nós queremos fazer contas e descobrir o número exato de dias. Tudo isso é possível, como eu comentei com os irmãos aqui, sobre 3 anos e meio, indo para 1 ano e meio, 7 tempos para 3 tempos e meio. Ok, mas a questão é a simbólica, que esse tempo, que seria grande, será reduzido pela metade, para ser pequeno, para que possamos, então, passar como igreja por esses dias. Após essa grande tribulação, haverá então, como o apóstolo, voltando, né? O apóstolo Mateus narra, a palavra de Jesus, que haverá sinais nos céus. Que já tinham sido comentados em Joel, também confirmados em Atos, e também o apóstolo Pedro fala sobre isso na sua carta. Como, por exemplo, a lua se tornar em sangue, as estrelas, né, caindo do céu, haverá sinais nos céus. E quando nós vimos esses sinais nos céus, o próximo sinal, e será extraordinário, maior que todos, é a volta, então, de Cristo, ou segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda, ela será física e pessoal dos céus. Atos 1:11 fala sobre isso, Hebreus 9:28, da mesma forma que ele subiu aos céus, ele descerá dos céus fisicamente, pessoalmente. E essa volta, então, será visível a todos. Aqui é uma pergunta, pastor, mas como? Todo o mundo vai ver. Meus irmãos, eu não sei. Eu apenas creio na palavra de Deus. A única coisa que nós sabemos é que nessa volta, todo olho verá. Não será como o próprio Jesus ensina, como aqueles que dizem: olha, Jesus está aqui, Jesus está ali, está aparecendo naquela região. Não se enganem. Quando ele aparecer, será como um relâmpago do Oriente ao Ocidente, será mostrado em toda a terra. Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Olha que benção esse texto, né? Então será visível a todos. Também, a segunda vinda será repentina, ou seja, quando ninguém espera. Será como a simbologia usada é como um dia do ladrão, quando o ladrão aparece, ninguém está esperando o ladrão e de repente ele surge. Da mesma forma será a volta do Senhor Jesus Cristo. Repentina, de um momento para outro, ele aparecerá. Então, graças a Deus, né, inaugurará novos céus e nova terra. Em Mateus 24:50, chega a dizer assim: virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora em que não o sabe. Né? Essa é a ideia do repentino. E também, é claro, será gloriosa e triunfal. O versículo 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele também fala das trombetas, dos anjos, né? E tudo mais que vai acontecer. Pastor, Jesus apareceu nos céus. Veja que bênção, né? Todo olho verá. Acabou a história? Não. Aí, meus irmãos, acontecerá, sempre seguindo a cronologia de Mateus, no capítulo 25, agora, a ressurreição e também o arrebatamento. Para nós entendermos melhor isso, 1 Tessalonicenses capítulo 4, deixa eu abrir aqui para os irmãos, diz assim, versículo 16, eu vou ler do versículo 15, ficar mais claro ainda. Ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Então, o que o Senhor Jesus está nos ensinando, e o apóstolo Paulo, né? Que quando o Senhor Jesus aparecer nos céus, em glória, haverá a ressurreição dos mortos. E aí, meus irmãos, haverá uma separação. Que tipo de separação é essa? Aqueles que morreram em Cristo, ou aqueles que estão vivos e creem em Cristo, eles serão arrebatados no céu. O Senhor fala disso, né? Um está trabalhando e o outro some, um desaparece, né? Um é arrebatado aos céus. E nessa separação, nesse arrebatamento físico, então, há uma divisão muito clara daqueles que são do Senhor, ou, como o próprio Senhor Jesus deixa claro, né? Aqueles que são benditos do meu Pai, aqueles que estão à minha direita. Direita sempre significa proximidade, esquerda sempre significa distância. Ou seja, aqueles que estarão nesse momento nos céus com o Senhor, à sua direita, e aqueles que estão na terra, como se fosse longe de Jesus, à sua esquerda. Os da direita, vinde, bendito do meu Pai, Mateus 25, 34 em diante. Né? Entre na posse do meu reino. E os que estão da esquerda são aqueles que não aceitaram a Cristo. Aqueles que não creram no Senhor, que não fizeram a vontade de Deus, que não entregaram, não confiaram, né, no Senhor Jesus Cristo, não confiaram no seu coração e a sua vida. Veja, meus irmãos, haverá arrebatamento? Sim. Mas, segundo a cronologia de Mateus, não é como os filmes mostram, que pessoas são arrebatadas e o mundo continua. Como se, como se algo terrível tivesse acontecido, mas continua. Ah, a pessoa sumiu. Ah, o motorista do carro sumiu, bateu e matou outra pessoa. O piloto do avião sumiu. Olha quantas pessoas morreram. Nosso Deus não é Deus de confusão, meus irmãos. Né? Nosso Deus é Deus de paz. E quando houver esse arrebatamento, tudo ficará de maneira plena, parada, congelada. Haverá um momento, então, de julgamento. Nós vamos entrar agora. Mas a questão é que esse arrebatamento acontecerá num instante, num abrir e fechar de olhos, né? Quando o corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade, o mortal de imortalidade, vai ser uma coisa depois do soar da trombeta na volta de Jesus. Eu sei que fica um pouco confuso, porque muitas vezes nós vemos tantos filmes, ou até mesmo novelas, falando sobre um arrebatamento, onde essas pessoas sumirão, e daí haverá um período de perseguição, e depois tem 1000 anos de alegria e felicidade na terra, e por aí vai. Mas não é isso que Mateus mostra. O que ele mostra é uma separação das pessoas, e logo aí, o juízo final, ou então o julgamento final, onde todos estarão presentes. Claro, uns à direita, ou seja, ao lado de Jesus, outro à esquerda, ou seja, longe de Jesus. E nesta hora, meus irmãos, nada ficará oculto. Em Mateus 25, 31 e 32, fala exatamente sobre isso, né? Quando vier o Filho do Homem, veja, quando vier o Filho do Homem, ele se sentará no trono, todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele vai separar os cabritos das ovelhas. Né? E aí, meus irmãos, no versículo 46, deixa claro que esse julgamento gera dois destinos: o castigo eterno ou então a vida eterna. Como funcionará esse julgamento? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que nós não seremos julgados, em João capítulo 5, versículo 24. É verdade. Mas todos nós, todos sem exceção, nós prestaremos contas. E através da nossa prestação de contas, por um lado, nós agradeceremos a Deus por tanto amor por nós, e por outro lado, nós seremos então também agraciados com galardões nesse tribunal de Cristo, conforme as obras que nós fizemos na terra. Claro, que é graça a Ele. Se não fosse por Ele, não teríamos boas obras. Né? Mas voltando então, como será feito esse julgamento? Primeira coisa, Apocalipse 20, 12. O livro da vida será aberto. E nesse livro da vida, meus irmãos, aqui novamente a simbologia, né, seria o nome das pessoas alcançadas pela graça, que aceitaram a Cristo, que fazem parte então do povo de Deus. Veja, Apocalipse 20,
Eu vou ler do versículo 11 em diante. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro, o livro da vida. Ele foi aberto, e os mortos, então, foram julgados conforme as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O que mostra aqui? Que o livro da vida é aberto, mas outros livros, ou seja, o livro de obras, também são abertos. O livro da vida é aberto para que os nomes que estão nesse livro não passem por julgamento. Como diz em João capítulo 3, tenham a vida eterna. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele tem a vida eterna. Em João 5, 22 em diante, diz assim: o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram também o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em julgamento, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Qual é a diferença aqui, então, meus irmãos? Para nós ficarmos bem claros, né? Entendemos bem essa passagem. Que aqueles que creem em Cristo estão livres da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1,10 fala sobre isso. Livres da ira vindoura, algumas pessoas dizem assim: então a gente não vai passar pela grande tribulação. Não, meus irmãos. Livre da ira de Deus. A grande tribulação não é a ira de Deus contra os homens, mas é a ira de Satanás contra os homens. Então, a ira vindoura, que nós estaremos livres, é a ira de Deus, é o resultado do pecado que traz consequências diante do Senhor. Nós estaremos livres disso. Nós já temos a vida eterna. Nós não seremos julgados. Mas e aqueles que não têm o nome no livro da vida? E aqueles, pastor, que não aceitaram a Cristo? Como é que funciona? Bom, esses então serão julgados de acordo com as suas obras. Por isso, o livro das obras. E, meus irmãos, nós sabemos que aqueles que são julgados de acordo com as obras serão condenados. Porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram. E, na verdade, independente do número de obras boas que nós tenhamos, nós temos muito mais obras más. Basta um pensamento errado, isso é pecado. Uma palavra mal colocada, maldita, pecado. Nós pecamos todos os dias. E a pessoa que confia em si mesma, não, eu não preciso de Jesus. Eu vou ser julgado por Deus pelas minhas obras e serei salvo. Misericórdia. Isso é desprezar o sacrifício de Cristo. Isso é desprezar o amor de Deus. E isso é não ficar mais livre da ira vindoura. Será, sim, julgado e, com certeza, como a palavra deixa claro, será condenado ou condenada. Esses irmãos estão compreendendo, mas daqui a pouco, ao final, os irmãos fiquem bem à vontade para fazerem perguntas. Depois disso, então, haverá a destruição e a entrega. Em Apocalipse, capítulo 20, fala sobre isso. Deixa eu ler aqui para os irmãos. 20, versículo 14, quando diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do fogo, do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por quê? Porque se não foi escrito no livro da vida, significa que foi julgado pelo livro das obras. Significa, então, que não está livre da ira vindoura. Significa, então, a segunda morte, ou seja, a morte eterna, o castigo eterno. E haverá também a entrega, quando o Senhor Jesus entregará tudo, todo o julgamento, tudo que aconteceu aos pés daquele que está sentado no trono. E após isso, começa então novos céus e uma nova terra. Uma nova realidade agora sem tristeza, onde nós vivemos como se fosse num santuário, uma igreja viva, junto com Deus, tendo acesso à árvore da vida, vivendo eternamente em alegria, em família. Ou seja, o final feliz dos céus para nós. E tudo isso, como dizem em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, num único evento. O apóstolo João, ao ver tudo isso, meus irmãos,
ao contemplar toda essa revelação, ele, ele não se aguenta em si mesmo e ele diz: Amém, vem, Senhor Jesus. A mesma coisa que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 16, 22, né? Venha, Senhor. Ele usa a palavra, o termo aramaico maranata, significa Nosso Senhor vem, Maranatá. Alguns dizem que é Maranatá, que também significa Nosso Senhor vem. Mas a questão é, venha, vem logo, Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus chega a dizer assim: Eu venho sem demora. O Senhor Jesus quer voltar. Veja que benção, meus irmãos. E graças a Deus por isso. Por quê? Para inaugurar então novos céus e uma nova terra. Eu também gostaria de falar sobre o milênio, mas devido ao horário, deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu vou deixar a próxima aula. Eu só vou dar um vislumbre para os irmãos já se prepararem. E na próxima aula, se tiverem dúvida sobre o milênio, por favor, tragam. Nós vamos ver, por exemplo, que há 4 interpretações quando ele fala de milênio. O que é o milênio? Quando em Apocalipse capítulo 20 fala de 1000 anos que o reino de Deus se manifesta, que o Senhor Jesus reina sobre a terra. E aí, então, há 4 correntes. Há o pré-milenismo histórico, que fala que esse milênio vai acontecer depois da tribulação, com a igreja presente na tribulação, mas depois a igreja será arrebatada e haverá 1000 anos sobre a terra. Há o pré-milenismo dispensacionalista, que é o mais confuso, mas ao mesmo tempo é o que as pessoas mais conhecem, né? Que é o mais divulgado na mídia, nos filmes, nas histórias, né? Onde a igreja é arrebatada, Jesus vem, né? Uma segunda vez, a igreja é arrebatada, aí tem uma grande tribulação, que a igreja não pode passar por tribulação. Aí quando acaba a tribulação, Jesus vem de novo com os santos, né? Aí tem 1000 anos sobre a terra. Mas aí Jesus, para alguns pré-milenistas, desaparece para Satanás ser solto, e aí ele volta para vencer Satanás. Então, é uma grande confusão, né? Quantas vindas de Cristo aparecem aqui. Fora outros problemas que nós vamos ver na próxima aula, com o retorno de Israel, o poder de Israel, sacrifícios, sabe? Umas coisas muito estranhas, mas que é a linha defendida, a mais conhecida hoje. Há também o pós-milenismo, essa é a mais esperançosa, vamos dizer assim, é a mais bonita, porque para o pós-milenismo, depois da vinda de Jesus Cristo, já houve a grande tribulação. Então agora é só felicidade, meus irmãos. Nós já vivemos numa época que não haverá mais problema, só o bem vai crescer, o mal vai diminuir e Jesus vai voltar. Eu gostaria muito que fosse assim, meus irmãos. Mas, na próxima aula, nós vamos ver que não é bem assim a história. E também tem o amilenismo. A significa não, ou seja, não milênio no sentido simbólico, mas o não milênio no sentido literal. Ou seja, é a interpretação que diz que haverá um milênio, mas ele não é literal, não é 1000 dias literais sobre a Terra, mas é um período simbólico que mostra Jesus reinando, e nós vamos trabalhar isso também na próxima aula. Pronto. Quantos assuntos, né, meus irmãos? Misericórdia. Mas na próxima aula nós veremos então a questão do milênio e também nós veremos a questão de louvor ali no Apocalipse e as 7 visões que fazem parte desse livro. E aí é o fim, né? Ele vai acabar as nossas aulas. Amém, meus irmãos. Vamos orar antes de eu deixar aberto para as dúvidas? Vamos falar com Deus? Pai, obrigado por esse momento, obrigado por esta aula e que o Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, possa abençoar o nosso coração com essa mensagem poderosa que teu filho vai voltar. E quando ele voltar, Pai, a vitória final e total, Pai amado, será consumada. Teu nome será glorificado. A igreja, Pai amado, será reunida. E todos nós viveremos num mundo extraordinário de felicidade eterna na tua presença. Pai, obrigado por essa esperança que temos. Os dias podem ser difíceis, Pai amado, mas eles são suportáveis, porque nós sabemos o final feliz da história. Te louvamos, ó Pai querido, e pedimos, nos usa para que outras pessoas conheçam o Senhor, para que o Evangelho seja pregado sobre toda a terra e para que venha o fim, para que teu filho volte, Pai amado, e esse final feliz aconteça. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.